Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é segunda-feira e nós estamos ao longo desta semana celebrando a Páscoa. Esta semana, que se chama a oitava da Páscoa, nós vamos celebrar toda a semana como se fosse um grande dia, um único dia. Por isso, todos os dias a Páscoa deve ser lembrada e celebrada. Não deixe de comemorar essa data tão importante para você e para a sua vida. Procure sempre estar perto de Deus, procure sempre fazer a sua oração. Enfim, estamos celebrando a ressurreição do Senhor. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. O texto diz assim: E saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galileia, lá me verão. Quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados e instruíram-nos. Contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído. E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós vemos dois contextos totalmente diferentes. O contexto dos discípulos de Jesus e o contexto daqueles que tramaram a morte de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que amavam a Jesus Cristo e seguiam a Jesus Cristo buscavam esse contato com o Mestre e se alegraram com a notícia: Jesus ressuscitou. As mulheres, logo de manhã cedo, foram visitar o túmulo e não encontraram Jesus. Ele havia ressuscitado. Quando elas estavam indo para avisar os demais discípulos o que elas tinham visto e ouvido, o próprio Jesus se colocou diante delas. Veja, Jesus tem uma pedagogia muito interessante, porque há o convencimento pela palavra, há a aceitação pela palavra, mas também há a necessidade de vermos as coisas. Nós somos seres humanos e somos muito sensitivos. Quanto mais completo for a percepção através dos nossos sentidos, mais acreditaremos. Então, se nós ouvirmos, se nós tocarmos, se nós olharmos, então tudo isso faz parte de um contexto de comprovação de ressurreição. Aquelas mulheres fizeram esta experiência, olharam túmulo vazio, ouviram a voz do anjo que disse: Ele não está aqui, ele ressuscitou, ide anunciar aos discípulos. Quando elas estavam a caminho, viram Jesus, se colocaram diante de Jesus e aqui o texto diz: abraçaram os seus pés, tocaram em Jesus. Veja, a ressurreição de fato era real. Porém, aqueles que foram os soldados encarregados de cuidar o túmulo ficaram agora sem saber o que dizer. Foram até a cidade, conversaram lá com os sumos sacerdotes, contaram o que tinha acontecido. Eles se reuniram com os anciãos, então decidiram:
Vamos dar dinheiro para esses soldados e vamos orientar o que eles precisam dizer a partir de então. Pagaram os soldados e eles espalharam a mentira de que os discípulos de Jesus tinham ido lá à noite e roubado o corpo de Jesus. E essa notícia, diz o texto, se espalhou até o presente dia. Prestamos atenção para uma coisa. O dinheiro, poderíamos dizer que foi a peça central da trama da entrega e da mentira. Judas vendeu Jesus por poucas moedas. Eis que o amor venceu o ódio. A vida venceu a morte. Após a ressurreição, o dinheiro comprou-lhes a verdade e deu a mentira para que fosse espalhada. Aqueles soldados sabiam o que tinha acontecido, mas eles foram comprados, eles venderam a própria verdade e começaram a espalhar mentiras. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós também estamos vendendo as verdades para ficarmos com as mentiras e espalhar mentiras por aí? Estamos vendendo aquilo de mais precioso que temos na nossa vida. Estamos entregando a nossa alma. Estamos vendendo os dons recebidos de Deus para ficar com as mentiras, para ficar com os restos e espalhar esses restos por aí? Temos que dar a nossa resposta. Ou nos alegramos com a ressurreição, ou vendemos as verdades do nosso coração. Você pode responder alguma coisa agora que está fazendo essa oração. Eu gostaria que você desse uma resposta verdadeira para Deus. Qual vai ser a sua escolha? Vai ser a mudança de vida? Voltar-se para o Senhor? Ou você vai continuar levando uma vida mesquinha, envolvida a mentiras, envolvida à ganância, ao ódio, ao prazer, ao ter, ao poder? Você vai dar essa resposta. Não precisa mandar mensagem nenhuma em relação a isso. Dê a sua resposta para Deus. Agora é você e Deus que vão conversar. Faça bem a sua oração. Evangelizar é preciso.